Convido agora, mais uma vez, aos irmãos, para que tenhamos uma breve palavra de oração, suplicando o amparo do nosso Deus e a iluminação do seu Espírito para compreendermos aquilo que Ele tem para nós. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e como carecemos do Teu auxílio para lê-la, para compreendê-la e para aplicá-la na nossa vida. Ajuda-nos agora, Senhor, que o Teu bom e santo Espírito trabalhe com as nossas intimidades mais profundas, com a nossa mente, coração, trazendo à luz do céu as convicções acertadas do Teu querer, para que vivamos, ó Deus, de um modo mais adequado, de um modo mais ajustado com aquilo que Tu queres. E que assim sejamos verdadeiramente instrumentos da Tua graça e da glória de Cristo para o mundo. Fala o nosso coração novamente, Senhor. Precisamos disso, desejamos isso. Suplicamos isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu lerei um texto da Escritura nesse instante. Está no Novo Testamento, é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O texto é um dos mais conhecidos do Novo Testamento, capítulo 12, versículos 1 e 2. Talvez o texto mais facilmente decorado pelos crentes e recitado pelos crentes, quando a gente pensa na escritura do Novo Testamento, e talvez um dos textos mais pregados pelos pastores na edificação dos seus rebanhos. Gostaria muito que, na simplicidade das escrituras, o seu coração, onde você estiver, se encha com a verdade simples da parte de Deus, que faz diferença para nós. Não podemos viver sempre do mesmo jeito, e a Escritura do Senhor nos foi dada, a Escritura nos foi dada para que nós pudéssemos palmilhar nesse chão terrenal, não da mesma maneira sempre, mas de uma maneira mais adequada àqueles que conhecem a Cristo e que juraram segui-lo e servi-lo enquanto vivessem aqui. Por isso, eu gostaria que você recitasse aí no seu coração essas palavras do apóstolo Paulo e que na instrumentalidade do Espírito Santo o Senhor o visitasse com graça nesta hora. O apóstolo Paulo disse à igreja em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto da Escritura, queridos, e quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos, como com esse texto, com propostas da parte do Senhor para que mantenhamos um estável e significativo relacionamento com Ele. E isso nos é apresentado não apenas nesse texto, mas em muitas outras partes das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E uma das principais experiências que nós devemos cultivar no dia a dia é exatamente o nosso relacionamento com Deus, que deve acontecer não só dominicalmente, uma vez por semana, quando a igreja do Senhor Jesus se reúne como povo de Deus
na sua localidade para cultuar em uníssono, num só coração e mente, o nome de Cristo. Mas isso deveria ser uma prática corriqueira, cotidiana, uma experiência diária. Relacionamento com Deus não acontece hoje, deixa de acontecer amanhã. Não acontece quando a igreja se reúne e se interrompe quando a igreja se esparrama pelas ruas da cidade. De jeito nenhum. O relacionamento com Deus deve ser estável e perene na nossa experiência de vida cristã. Sem relacionamento com Deus, de fato, não há qualquer possibilidade de vida para nós. Pelo menos a vida conforme Deus pensa a respeito dela para nós, né? Não na ótica que o homem imagina, mas decididamente não existe qualquer possibilidade de uma vida consistente, sadia, com conteúdo e com razão para viver, de fato, para experimentar os dias nesse mundo, sem um íntimo, profundo e real relacionamento com Deus. Ninguém, absolutamente ninguém entrará no céu sem conhecer a Cristo e sem ter afinidade entranhada com aquele que é o dono do céu. Ninguém poderá entrar pela porta dos fundos no céu. Todavia, parece que é extremamente difícil para nós, seres humanos caídos, encontrarmos o caminho certo para que esse relacionamento, que deve ser contínuo com Deus, seja efetivado como prática corriqueira no dia a dia e padrão natural de um comportamento plenamente moldado pelas Escrituras. O que eu e você devemos fazer diante disso para que essa situação não perdure por tanto tempo? Precisamos mudar o nosso comportamento. Em que sentido, em que área, em que ambiente, de que maneira isso ocorre? Como é possível termos alicerçado e estável relacionamento com Deus? Creio que, de antemão, devamos compreender que algo a respeito da finalidade da nossa vida. Compreender que a finalidade da nossa vida não está apenas em nós mesmos, apenas na nossa mera existência neste mundo. Não diz respeito às circunstâncias que nos envolvem e aos momentos que experimentamos aqui e acolá. Mas a finalidade maior da nossa vida não pode ser encontrada em nós mesmos ou nas experiências terrenas, mas apenas em Deus. Nenhum de nós, queridos, existe para si mesmo, nem para a sua própria felicidade e prazer. Nenhum de nós. Pelo contrário, todos nós fomos criados por Deus para a exaltação de sua glória. Todos nós fomos criados pelo Senhor para que fôssemos instrumentos que manifestassem a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ao mundo. Nós somos existencialmente produto do amor de Deus, criados por Ele para que a sua glória fosse vista no mundo em que nós vivemos. Por isso, a razão da nossa vida só pode ser encontrada fora de nós, na pessoa de Deus. E eu creio que muitos dos nossos problemas acontecem justamente por causa disso, porque nos esquecemos dessa finalidade maior da nossa existência. Nos esquecemos do propósito maior de nós estarmos aqui. Nos esquecemos de que nós não existimos apenas para as coisas que nos circundam e para os eventos que sucedem. Nos esquecemos que a finalidade da nossa existência não é terrenal, mas celestial. Nos esquecemos de Deus.
A verdade é que Deus se transforma numa lembrança semanal, às vezes, mas não uma experiência relacional profunda e diária. Dessa forma, quando lemos um texto como este, somos desafiados a alterar o padrão de conduta, a mexer na nossa história, nos ambientes do nosso viver e a tentarmos, à luz das Escrituras e sob o auxílio do Deus Consolador, tentarmos decididamente redescobrir um caminho seguro para nós, que nos leve para mais junto do Senhor, para mais perto do seu propósito eterno, para que vivamos para o nosso Deus, para o seu louvor, para o engrandecimento do seu nome. Sendo assim, queridos irmãos, devemos reconhecer que mudanças profundas, mas muito necessárias, devem ocorrer na nossa conduta, devem ocorrer no nosso caráter, devem acontecer nas nossas percepções da própria vida, para que a honra do nome do nosso Deus, a quem tributamos o nosso amor e o nosso serviço, se estabeleça no nosso dia a dia. A pergunta que devemos fazer é: qual é o caminho que temos que trilhar para que essa transformação, essa mudança de vida aconteça, marcando o chão em que nós pisamos, cada dia? Que caminho devemos seguir? O que devemos fazer? Se nós somos desafiados a não nos esquecer de Deus, e corremos esse risco diariamente, o que o Senhor mesmo nos apresenta como referencial para a prática de uma vida cristã consistente? O texto que nós acabamos de ler nos mostra, de maneira simples, direta, aquilo que nós devemos realizar enquanto cristãos no mundo. Romanos, Reverendo Augustus, no segundo livro do seu comentário de Romanos, diz que Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo e tem basicamente dois momentos, duas partes, duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte inicia no capítulo 12 até o final. A primeira parte o apóstolo Paulo trata de temas doutrinários. Ele fala da justificação pela fé, ele fala de como se deu a nossa eleição, ele fala do valor da fé para a caminhada cristã, ele fala do valor da obra de Cristo para a nossa redenção, que suplanta a maldição adâmica que carregamos até hoje, que nos liberta da culpa e do peso do pecado. Sim, há aspectos doutrinários belíssimos aqui em Romanos, e Paulo trata dessa doutrina de maneira teológica e profunda nos 11 primeiros capítulos. E agora ele começa. E esses dois versículos basicamente são os versículos introdutórios da segunda parte, num enfoque mais prático do apóstolo Paulo para a igreja, para os crentes, dizendo: tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês leram de mim mesmo aqui nos 11 primeiros capítulos, tudo que eu apresentei a vocês até agora, precisa desembocar necessariamente na vida de cada dia. Do contrário, não terá muito sentido e razão de ser. Se vocês são crentes em Jesus Cristo, vocês precisam agora usar todos esses recursos espirituais da parte do Senhor na vida de cada dia. Encontramos, portanto, nesses dois versículos, o ensino do apóstolo Paulo aos crentes
apresentando algumas respostas básicas, fundamentais, estruturais, para que os crentes vivam dignamente, honrando, dignificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vejamos, então, as lições que a palavra de Deus, nesse ponto, nos apresenta. Se nós, de fato, queremos viver de um modo aceitável diante de Deus, se nós queremos viver de um modo em que o nome de Cristo seja reconhecido em nós, Cristo seja visto em nós, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de comportar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas e com as coisas desta vida. Não importa a área, não importa o ambiente, não importa a situação, não importa. Se nós queremos viver para a exaltação, a glória, o louvor do nome do nosso Deus, o que é que precisamos fazer de fato? O apóstolo Paulo nos apresenta duas coisas, são 2 versículos. Eu gostaria de começar pelo final. Eu gostaria de começar pelo versículo 2, apresentando aquilo que o apóstolo Paulo traz como uma ordenança para a vida cristã. Ele assume a sua autoridade apostólica e diz aos crentes, no versículo 2, não se conformem com este século, não assumam a forma deste mundo mau, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 ordens do apóstolo Paulo. E eu queria que aqueles que estão vivendo com seriedade a vida cristã, buscando honrar o nome de Cristo enquanto vivem, deveriam fazer o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, não como uma proposta e um mero desafio, mas como uma ordenança para todo aquele que tem vínculo com o céu por meio de Cristo e de sua graça. Se eu e você queremos viver para a honra e a glória do nosso Deus, em primeiro lugar, então, nós devemos romper com a forma de pensamento secular que tenta moldar e controlar a nossa vida, aqui, nesta terra. É fácil perceber que a sociedade na qual nós estamos caminha debaixo da orientação de alguns princípios, conceitos, valores altamente perigosos, destrutivos, perniciosos, imorais, mas que estão sendo estabelecidos como marcos e referenciais para o comportamento de todo indivíduo que está nessa sociedade. Nós sabemos, quando olhamos criticamente para o ambiente onde nós existimos como seres humanos, nós percebemos, sem muito esforço, que nós vivemos numa sociedade dominada pela mentalidade hedonista, que busca o prazer a todo custo, com muito esforço e com muito ânimo. A cultura do entretenimento domina a mente de jovens e velhos. O que mais eu ouço falar nos dias de hoje, dias pandêmicos, é quando é que nós vamos poder fazer aquela viagem dos sonhos novamente. Diversão, lazer, conforto, prazer. Vivemos num ambiente dominado pelo narcisismo, em que o que você experimenta não é muito da minha competência, e eu não me interesso tanto assim por isso, porque eu me preocupo apenas com a minha própria vida, com aquilo que acontece comigo, e que se alguma coisa estiver diante de mim como um obstáculo, e se for você, não me interessa, você terá que sair dali, e eu terei que lutar contra você, você passa a ser meu inimigo, porque o que
manda na minha vida não é apenas o prazer do outro, não é viver altruisticamente, mas egoisticamente, narcisicamente. Vivemos numa sociedade narcisista que tudo é o eu. Consequentemente, o que vale para essa sociedade da qual nós participamos, escute, não há como participar de algo sem que isso respingue um pouco na gente. E eu queria que você, ao olhar para fora, percebesse o quanto disso está dentro do seu coração. Assim, se vivemos numa sociedade hedonista, se vivemos numa sociedade egoísta, narcisista, é também uma sociedade que se retroalimenta pelo materialismo consumista. Uma sociedade em que a matéria, o físico, as coisas palpáveis, as sensações que trazem um senso de alegria para o meu coração, são essas as maiores experiências que eu persigo e busco no dia a dia. E todas elas diretamente relacionadas com alguma coisa e não com pessoas. Materialismo, consumismo, eu não preciso ter apenas o necessário para a vida, o suficiente. Eu quero o extravagante, aquilo que ultrapassa os limites do natural. Eu não preciso de casa, eu preciso de mansão. É isso que diz o meu coração consumidor. Quanto mais coisas, parece que mais os homens se sentem importantes, mais realizados, mais felizes. Mas isso não é real. Porque quanto mais se tem, mais vazio o homem se sente. As coisas não são suficientes para satisfazer a alma. Escute-me. A alma humana foi criada por Deus para não se satisfazer com nada que seja menor do que Ele. A alma não se alimenta do pão terrenal. A alma só pode se alimentar do pão espiritual. Não adianta você tentar satisfazer a sua vida e a sua alma com coisas deste mundo. Você continuará sendo um ser extremamente carente, vazio e em busca de algo maior. Essa é a sociedade hedonista, narcisista, materialista, consumista, pluralista, que ensina que toda escolha é boa em si mesma, porque é a escolha do uno, do indivíduo, que deve ser sempre respeitado, tolerado, sem qualquer distinção ou crítica. O plural prega essa cegueira da crítica ao erro. Aliás, para a mentalidade pluralista, não existe o errado, não existe o mal, existe apenas um ponto de vista divergente ou diferente. Responda com sinceridade, meu irmão. Responda com sinceridade ao seu coração. Que ideias, que princípios, que valores, que conceitos têm embasado os seus pensamentos e dirigido os seus projetos de vida na terra? Deus lhe deu 70, 80, 100 anos, não sei, para viver aqui nesse mundo. Você está fazendo o que com esse tempo que Deus lhe está dando? Que ideias
tem embasado os seus pensamentos e dirigido os seus projetos de vida. Escute, o crente não pode se deixar levar por ideias, por ideologias, por pensamentos que o afastam de Deus e do propósito que Ele, o Senhor, traçou para a vida cristã. Aquilo em que você acredita, aquilo em que você confia, acaba sempre definindo não só a sua conduta no viver de cada dia, altera e define não só aquilo que você faz, mas acaba definindo quem você é de fato. E o que você é deve ser aquilo que Deus quer que você seja. Você não pode ser menos do que aquilo que Deus quer que você seja. Assim, meu querido irmão, irmã, você que me acompanha nesta pregação, se você crê em Deus, decididamente você não pode viver de qualquer jeito. Decididamente você não pode viver apenas do seu jeito. Decididamente você não pode viver do jeito que a sociedade estabelece como padrão de conduta social. Decididamente você não pode viver de acordo com os valores e ensinos culturais, familiares que você recebeu desde a infância. Decididamente o que deve gerenciar a sua conduta, o seu jeito de conceber os seus dias, as leituras que você faz, as percepções que você tem, o jeito que você assume, assim, há algo maior que deveria gerenciar tudo isso, e não deveria ser apenas um legado humano, venha ele de onde vier. Se você crê em Deus, você não pode viver de qualquer jeito. Só existe uma maneira para o cristão, para o filho de Deus, para a filha de Deus viver. De tal modo que a honra, a glória, o engrandecimento do nome de Deus apareça na vida deste ou desta, que fez do Senhor o seu propósito maior para existir aqui na terra. Quando nós vivemos para a glória de Deus e compreendemos a amplitude do significado disso, certamente encontraremos sentido, alegria, realização, propósito, paz, segurança, estabilidade, conforto, consolo, tudo mais que somente em Deus o coração humano pode desfrutar. Mas para isso é preciso que o homem se dobre diante do Senhor. A palavra de Deus não é um pedido de favor, não é uma possibilidade de livre escolha daquele que está lendo. Se eu quiser, eu faço, se eu não quiser, eu não faço. A palavra de Deus chega até nós nesse final de dia com uma incisiva declaração, um incisivo atestado de que o Senhor exige de nós mudança de vida. Não vos conformeis com este século, com este padrão de cultura mundano, com este padrão de vida na terra, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Existe uma vontade de Deus que precisa ser considerada no dia a dia. Existe uma vontade de Deus para a qual nós devemos nos voltar. Existe um propósito de Deus para mim e para você.
Existe algo de Deus que eu e você devemos perseguir. Mas para isso, eu estava dizendo, é preciso que haja entrega, submissão, obediência nas mãos do Senhor. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele diz assim: submissão é estar livre da necessidade de tudo ser feito do seu jeito. Submissão é estar livre da necessidade de tudo ser feito do seu jeito. Existe uma vontade de Deus que deve ser descoberta dia a dia. Existe um plano de Deus que deve ser experimentado dia a dia, num relacionamento profundo e estável com Ele. Rompa com a forma de pensamento secular que tenta moldar e controlar a sua vida. Mas a palavra de Deus nos leva a refletir um pouco mais sobre essa verdade, de que precisamos assumir um compromisso de vida com o nosso Deus e com a sua palavra, para que mudanças estruturais ocorram, de tal modo que vivamos verdadeiramente para o louvor do nome de Cristo, a quem nós tributamos honra, glória e louvor. Em segundo lugar, o que precisa ser feito? Eu queria que você guardasse no seu coração, em segundo lugar, que nós devemos redescobrir, se queremos levar Deus a sério e as suas coisas igualmente a sério, nós precisamos redescobrir o valor da espiritualidade e do sagrado na vida cotidiana. Meu irmão, minha irmã queridos, redescubram o valor da espiritualidade e do sagrado na sua vida diária, na sua vida cotidiana. O apóstolo Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando com gente que leva a Deus a sério. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está aqui mais do que com a postura de autoridade apostólica que podia ser utilizada. Paulo está aqui nesse versículo 1, ele começa assim o seu apelo à igreja, aos crentes, abrindo o coração, derramando a alma diante deles. O tom é essencialmente pastoral. Paulo está sendo pastor. Ele poderia dizer: eu ordeno a igreja como apóstolo de Jesus Cristo, mas ele prefere dizer com as entranhas escancaradas: eu rogo. Ele está rasgando o coração, ele está se quebrantando diante da igreja e dos crentes e dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Eu estou falando com os meus irmãos, eu não estou falando apenas com as minhas ovelhas. Eu não estou falando de cima para baixo, eu estou falando olho no olho, coração com coração. Rogo-vos, pois, irmãos. Pelo quê? Pelas misericórdias de Deus. Porque eu sei que vocês compreendem o sentido de serem alcançados pelas misericórdias de Deus. Eu sei que vocês, quando olham para si mesmos, vocês compreendem que em si mesmos não há nada que pudesse valorá-los na presença do Senhor, mas em Cristo vocês foram alcançados, em Cristo vocês foram transformados, em Cristo vocês são novas criaturas, em Cristo e na graça do Senhor vocês experimentaram das ternas, profundas e abundantes misericórdias de Deus. Então façam isso, já que vocês compreendem. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Redescobrir o valor da espiritualidade e do sagrado na vida diária.
Esse é o caminho para que o rompimento com a forma do pensamento secular dos nossos dias seja estabelecido como um novo referencial de conduta prática para a alma, para o coração. De modo prático, o que precisa acontecer? Se nós queremos romper com o padrão de vida mundano, o que precisa acontecer antes? A resposta em 3 palavras para o seu coração: conversão, consagração e culto. Eu repito, se você quer redescobrir o valor de ser crente, de exercitar uma espiritualidade sadia, e experimentar a vida com Deus no dia a dia, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você precisa ter compreensão exata de 3 coisas: conversão, consagração e culto, adoração. Conversão é a transformação na essência de nossa humanidade, operada unicamente pelo poder e obra de Jesus Cristo, que implanta em nós uma nova natureza, capaz de reagir aos estímulos da graça de Deus. Consagração é aquela entrega voluntária, honesta, é aquela disposição espontânea de nos aproximarmos de Deus e nos lançarmos em suas mãos, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, com um único desejo: vivermos aqui na terra sob a condução e influência das tuas provisões celestiais. Procurar sempre, no viver de cada dia, a Tua vontade, Senhor, a glória e a exaltação do Teu nome. Adoração, culto, devoção a Deus, dedicação respeitosa, reverente ao Senhor, envolvimento com o Senhor, com as suas coisas, olhar para cima, considerar que a vida a partir do trono da graça de Jesus e da presença soberana de Deus é o lugar onde encontramos a fonte de tudo, nossa história terrena. Viver com a nítida consciência de que Deus existe, de que Deus está e de que Deus, existindo, age de maneira providencial, terna, amorosa, em favor dos seus, moldando e refazendo a nossa vida e a nossa história. Conversão, consagração e adoração. Onde está isso no versículo 1? Nessas palavras que o apóstolo Paulo, lembrando-se da prática veterotestamentária do holocausto, ele aplica aquilo que o sacerdote no Antigo Testamento fazia, quando recebia do ofertante uma ovelha, um animal pequeno, e então colocava sobre o altar, sacrificava e queimava aquele animal como oferta de aroma suave ao Senhor, de adoração ao Senhor. Paulo, então, lembrando-se dessa experiência do Antigo Testamento, traz esse mesmo conteúdo teológico e espiritual para a vida cristã. E ele diz: assim vocês deveriam fazer se são crentes em Jesus. Ofereçam o corpo de vocês, não mais para ser queimado, para ser morto sobre o altar, mas para ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Deus vai trabalhar com vocês e através de vocês. Vocês estão vivos. E vocês serão canais da bênção de Deus. Um sacrifício santo,
Um sacrifício separado de um mundo mau, de um esquema maligno, de uma organização ideológica que luta contra Deus, e vocês agora querem um novo pensamento, uma nova disposição de alma. Vocês têm agora o amparo da mente de Cristo para viver. Vocês estão separados da maldade e separados para Deus, para serem instrumentos de sua graça neste mundo. E serem também um sacrifício agradável, e agradável ao Senhor, ou seja, vocês estão agora dispostos a sofrer, se for preciso, pelo nome do Senhor Jesus, a serem perseguidos por causa do Senhor Jesus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo termina dizendo que é o culto racional. Conversão. Ninguém é capaz de se entregar nas mãos do Senhor se não for nova criatura. E se nós somos novas criaturas, não há como não nos consagrarmos ao Senhor, não nos entregarmos inteiramente aos seus cuidados. Sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar a nossa vida, o nosso depósito, até o dia final. Devemos saber dizer, como o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Consagração. Impossível sem conversão. Impossível conversão sem desembocar na consagração, na entrega integral, inteira, o corpo inteiro, vivo. Paulo está dizendo, é a vida toda, é toda a vida. Isso, diz o apóstolo, é culto. Isso exalta a Deus. Isso demonstra piedade sincera. Isto fala de seriedade com as coisas do Senhor, do alto, do reino. Isto sim mostra Cristo ao mundo. Culto. Culto coletivo, que em breve teremos a oportunidade de ter novamente, mas também culto pessoal, individual, o culto da vida, o culto do dia a dia. Querido, querida, redescubra o valor da espiritualidade e do sagrado na sua vida cotidiana. Não fique fora da igreja de Jesus. Procure caminhos e laços de afetos com o povo de Deus na terra. Lembre-se que na família de Deus nós temos a experiência coletiva com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Desfrutamos dos atributos da presença de Deus na vida do seu povo. Mas não se esqueça de que tudo isso também deve aparecer na sua vida íntima, pessoal, na sua vida cotidiana. Conversão, consagração, adoração. Querido irmão, querida irmã, meu desejo e oração é para que a sua vida se transforme de fato e de verdade num altar, como disse o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Num altar, ele está pensando no altar do Antigo Testamento. Meu desejo e oração é que sua vida também se transforme num altar para o louvor, para o engrandecimento, para a honra do nome de Jesus Cristo, enquanto você viver aqui nesse mundo. Que
que o Senhor lhe dê a sua paz, que o Senhor lhe dê a sua bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a despeito de quem nós somos, suplicamos agora que Tu visites o Teu povo, Senhor, esparramado, Tu sabes, por tantos lugares. Mas Te louvamos porque usas este método, esse caminho de acesso ao coração da Tua igreja no mundo. Ó Deus, que o Teu povo seja tocado por esta palavra simples da parte da Tua Escritura. E que assim, ó Deus, vidas sejam de fato transformadas, joelhos se dobrem, reconhecendo que Tu és soberano Senhor da história. Corações sejam quebrantados, mentes sejam pacificadas nesse instante, que os corações se aquietem, que a ansiedade caia por terra, e que assim o nome de Jesus seja decididamente um diferencial na conduta de cada crente, cada filho ou filha do Senhor que está neste mundo tão contraditório, tão difícil de ser experimentado. Senhor amado, que a Tua palavra sempre seja a bússola para nos guiar, que não nos afastemos de Ti, que os nossos ouvidos estejam sempre aguçados para ouvir a Tua voz, a despeito da fraqueza humana. Senhor amado, tem compaixão de nós, visita-nos com Tua graça, visita-nos com Tua bondade, dá-nos a Tua bênção, renova sobre nós o Teu favor. Em nome, por amor e para a honra do nome de Jesus Cristo, nós assim Te pedimos. Amém.